É a primeira vez que eu passo por isso. Engraçado, se eu volto assim, lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, quando você começa a passar pelo desejo de ter uma família. Acho que a criança, a menina, né, na infância, ela brinca muito disso. Ela brinca de casinha, ela brinca de boneca, a boneca é a filhinha dela. E ela monta a casinha, cuidando de todas as coisas, panelinhas, e eu sempre fui essa criança. Ao mesmo tempo que eu brincava muito de escritório. Então, assim, eu tinha minha cozinha ali arrumadinha com as minhas coisas. Eu lembro que meu avô fez para mim uma chapa com as panelinhas. E eu conseguia fazer um fogão a lenha em miniatura perfeito. E eu cozinhava de verdade nessas panelinhas. Então a minha mãe sempre colocava arroz, eu picava o alho, eu fazia o arroz, eu fazia o feijão e eu comia isso depois nas minhas panelinhas, porque elas eram de verdade. Então eu cresci gostando muito de cuidar de casa, de cuidar desse ambiente onde eu vivo, onde tem as minhas coisas que eu conquistei. Eu cresci com sonhos grandes, assim, eu quero ter uma casa assim assada, eu quero acordar e ter um suco de laranja, um bolo, pão de queijo. Eu pensava nisso o tempo todo, assim, da minha infância e na minha adolescência. E sempre com esse pensamento também da família, de desejar ter a minha família, de desejar ter os meus filhos. Como a fertilização acontece lá no laboratório? Depois da paciente ter passado por um processo de indução da ovulação para retirada dos seus óvulos, ou quando a paciente tem seus óvulos congelados e eles são descongelados, é aquele momento que a fertilização vai acontecer. Na prática, tem duas maneiras de fertilizar os óvulos dentro do laboratório. Uma que a gente chama de fertilização in vitro convencional, no qual eu tirei os óvulos da paciente, coloquei numa placa, num local que tem o meio de cultura, em contato com uma quantidade grande de espermatozoides móveis, e eles vão se virar sozinhos para escolher o melhor que vai conseguir entrar dentro do óvulo da paciente. É igualzinho acontece na tuba, na fertilização natural. Então essa é a fertilização in vitro convencional. Tem uma segunda técnica que chama-se ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Nessa técnica, os óvulos estão lá no laboratório, os espermatozoides serão selecionados através de alguns meios de cultura e os melhores espermatozoides são colocados dentro de uma agulhinha, e essa agulha vai ser introduzida no interior do óvulo para deixar o espermatozoide lá dentro, para essa carga genética se fundir e o embrião começar a se desenvolver. Pra vocês terem uma ideia, o óvulo ele tem um diâmetro menor do que um fio de cabelo. Então imagina o quanto que isso é delicado. Em paralelo, eu tinha ali na casa o meu escritório montado, onde eu tinha uma calculadora que eu fazia cálculos homéricos nessa calculadora. E isso era muito engraçado, porque eu era a dona de casa, mas eu também era empresária. E subia na mesa, me apresentava, então eu era artista, cantando, atuando. Então era uma mistura de coisas e de personagens, né? Porque a gente não deixa de ser personagem. Quando a fertilização acontece lá no laboratório, logo depois que ocorreu a fusão, a carga genética do espermatozoide com a do óvulo, o embrião começa a dividir as suas células. Então ele vai dividindo uma única célula para 2, para 4, para 8, 16, para 20 e poucas, até 120 células mais ou menos, e é isso que vai acontecendo. A maior parte dos laboratórios espera que os embriões atinjam essas 120, 150 células, que acontece depois de 5 dias da fertilização, e o nome que a gente dá para esse embrião é blastocisto. Então, o óvulo fertilizado vai começar a crescer, esse embrião clivando, o nome que os médicos dão chama-se clivagem, que é a divisão das células. Ele vai se desenvolver até que depois de aproximadamente 5 dias, transforma-se num embrião que começa a querer crescer, começa a querer sair de um local que ele está lá, que chama-se zona pelúcida, e esse é o embrião chamado de blastocisto. Pensando nesse dia de hoje, assim, tudo que está acontecendo nessa caminhada, que às vezes as coisas não acontecem da forma que você planejou. Muitas vezes não acontecem, mas
sempre que algo foge ao meu controle, a vontade que eu tinha que acontecesse exatamente daquela forma como eu gostaria, eu penso o que isso veio me ensinar, que eu preciso aprender algo, que eu preciso valorizar esse caminho que me foi dado e que eu tenho que agradecer. Isso sempre vem na minha cabeça. O motivo para a gente estar aqui agora, a nossa evolução, o nosso crescimento moral e espiritual, que para isso a jornada, se for fácil, vai fácil também. Ela não é aproveitada. Hoje, com a notícia de que esses embriões serão feitos, pensar que essa concepção, ela não está sendo feita aqui, mas ela está sendo feita aqui.